Mas se vocês estão juntos há tanto tempo, alguma coisa boa tem. Porque quando a gente começa um relacionamento novo, a gente para de olhar um pouco pros nossos defeitos e coloca toda a nossa felicidade na outra pessoa. A gente só muda quando não dá mais, tá brigando todo dia, tá insuportável. Desconhecido dá medo. E isso é pra tudo, é no emprego, no relacionamento, na depressão. E a solução pra todos esses problemas que a gente falou aqui, relacionamento, emprego, tudo, é... Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai te contar um pouco como os nossos tropeços podem te ajudar a mudar a sua perspectiva diante das dificuldades e no vídeo de hoje a gente vai te contar como os nossos tropeços podem te ajudar a encarar as dificuldades com uma nova perspectiva e extrair delas as valiosas lições que serão os degraus da sua ascensão, da sua evolução. Nossa, parece um locutor de rádio. No penúltimo vídeo eu falei a frase: o caminho das pedras é o único caminho para a salvação. Esse conceito eu tirei do livro O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. E nesse livro tem uma frase que me marcou muito, que é: What stands in your way becomes the way. Ou seja, o que fica no seu caminho se torna o caminho. E não quer dizer que você precisa sofrer para chegar onde você quer, mas sim você precisa passar pelas dificuldades e saber transformá-las em degraus e não tropeçar nelas. Na verdade não é que a gente precisa sofrer pra evoluir, é que todo mundo vai sofrer. Não existe vida perfeita, sem dificuldades, sem sofrimento, mas o que eu entendo disso é que a gente precisa conseguir tirar uma lição de cada sofrimento, digamos assim. A vida vai ser difícil para todo mundo vai ter dificuldades. Sofrer com as dificuldades é uma escolha de cada um. Então agora, para fazer sentido, para conectar a nossa história aqui com o vídeo, eu vou trazer um exemplo lá do começo, quando a gente recém tinha chegado na Austrália, em 2017, a gente enfrentou a nossa primeira dificuldade, aonde eu comecei a ficar deprimida, eu entrei em depressão, porque, no meu ver, no Brasil eu trabalhava assim, ó, igual uma escrava, entendeu? Eu trabalhava dois empregos. Eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava das 7h30 às 5, aí eu ia pra casa, só trocava de roupa, já ia pra academia e trabalhava das 6 às 9 da noite. Só trabalhava, entendeu? Achei que eu ia sair do Brasil e eu ia pra Austrália pra não precisar trabalhar tanto igual eu trabalhava aqui no Brasil. Eu não tinha vida, sabe? O Gui até morava na praia, quando a gente se conheceu, ele ia pra praia, curtia. Eu não, eu morava numa cidade do interior, eu não fazia nada além de trabalhar e ficar em casa. Então, por isso que eu queria tanto sair do Brasil. E chegando lá... E depois que a gente renovou visto, se mudou pra morar num lugar só nós... depois de 6 meses. Foi que ficou difícil, porque daí o dinheiro já não era tão fácil assim. A gente tinha gastado muito da nossa reserva com a renovação do visto. E daí tu tá lá longe da tua família, tendo a mesma vida que tu tinha no Brasil, tipo, trabalhando e ficando em casa. Então ali eu comecei a entrar em depressão. Bem nessa época que eu virei o chefe do restaurante também. E aí eu comecei a trabalhar mais e comecei a ganhar, e tava ganhando a mesma coisa. Então eu trabalhava muito mais e ganhava a mesma coisa. Aí o Gui, ele trabalhava o dia inteiro, ele saía de casa, sei lá, 6 da manhã e voltava, chegava 8 da noite em casa. Daí a mãe do Gui foi visitar ele nem pôde ficar com a mãe dele. Eu já trabalhei num lugar e eu ia trabalhar, não importava o que acontecesse. Eu fui trabalhar doente, com gripe, a minha tia na época tinha falecido, eu fui trabalhar do mesmo jeito, tipo, eu não faltava no trabalho, porque eu não queria deixar eles na mão. Na época eu tava trabalhando também, achando que eles dependiam de mim. Porque na verdade as empresas colocam isso na nossa cabeça, né? Isso é uma relação tóxica também das empresas. É isso, é colocar que você tem que trabalhar acima de tudo. Se você não vai trabalhar porque tá doente, eles fazem se sentir mal. Isso é uma coisa muito ruim que muitas empresas ainda praticam. E eu via o Gui fazendo isso e eu sabia o quanto isso era ruim, mas a gente não sabia conversar. Eu não sabia explicar pro Gui. A gente, na verdade, só chegava nesses assuntos quando já não tava aguentando mais e já tava brigando. Então ninguém ouvia ninguém. E eu tentava falar isso pro Gui, mas de uma maneira meio torta, porque o Gui queria que eu trabalhasse mais. Pra gente poder sair... Não, a Bárbara queria que a gente saísse mais. Daí eu falava, pra gente sair mais, tu tem que trabalhar mais. Só que a gente não tinha nem tempo, porque eu tava trabalhando demais também. Daí eu ia trabalhar mais, tu trabalhando daquele jeito que tu trabalhava, a gente não ia ter tempo mesmo assim. Então essa foi uma dificuldade que a gente na época não soube aproveitar e não soube enxergar.
como uma oportunidade para aprender com ela. E hoje a gente já enxerga de uma maneira diferente. Se a gente tivesse sentado e conversado, que é o que a gente deve fazer, a gente ia ter conseguido talvez chegar nessa ideia que a gente tem hoje, que se eu tivesse trabalhado um pouco menos, talvez a gente passasse um pouco mais de aperto no início, mas a Bárbara ia começar a se sentir melhor, não ia mais me sentir mais motivada tão depressiva trabalhar. e ia ter mais motivo para correr atrás do que ela precisava também. Mas isso eu descobri faz mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás. Pra mim, pra eu funcionar, eu preciso a cada 3 meses tirar 1 semana de férias. Não é 2 semanas, não é 1 mês. Pra mim, não funciona trabalhar o ano inteiro e tirar 30 dias de férias no final do ano. Aí vocês devem estar pensando assim, ai, que mimada, a cada 3 meses 1 semana de férias, mas se você somar as semanas de férias a cada 3 meses no ano, 1 mês no final do dá ano. as 4 semanas do final do ano. Só que daí vai esparecendo a cabeça durante o ano. Eu acho isso muito mais saudável. Aqui no Brasil, para quem trabalha com carteira assinada, isso não é muito possível, porque o mínimo que você pode tirar é 10 dias, mas você pode tirar 10 dias a cada 4 meses. Então é só negociar com o seu patrão que dá para fazer. Mas eu não sabia sabia isso. E se o patrão isso. não quiser, você troca de empresa. Não precisa ter medo. E eu não sabia isso naquela época, eu fui descobrir isso agora. A gente olhando aqui pra trás e contando pra vocês, parece fácil, tipo, era só fazer isso, mas não, foi muito difícil, a gente brigou muito, a gente passou por muita dificuldade, muita terapia, eu acho que eu fiz 3 anos de terapia, muito autoconhecimento, pra gente conseguir chegar neste momento aqui. E é por isso que a gente criou esse canal, por isso que a gente tá fazendo esses vídeos, pra que vocês consigam refletir sobre a vida de vocês. Tipo, não esperar chegar na situação ruim, no sofrimento, pra mudar. Porque a dificuldade, o caminho das pedras que a gente tinha que passar, era o autoconhecimento, era a terapia, é um processo doloroso às vezes, e um processo que leva um certo tempo, dificuldade necessária de se passar. E parar de descartar relacionamentos também. Teve amigos lá da Austrália, casais que se separaram, também porque não quiseram passar por isso, porque é mais fácil você trocar de relacionamento, começar um relacionamento novo, onde tudo vai ser lindo, do que você trabalhar na relação que você tem. No livro que eu tava lendo, No Poder do Agora, ele fala bastante sobre relacionamento e como as pessoas descartam os relacionamentos. Isso vira um vício, porque quando a gente começa um relacionamento novo, igual eu e o Gui quando a gente começou, que a gente tava ainda no Brasil, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, sente aquela borboleta no estômago. A gente para de olhar um pouco pros nossos defeitos e coloca toda a nossa felicidade na outra pessoa. Só que chega um momento que a pessoa começa a fazer alguma coisa que você não gosta, a máscara vai caindo, começa a se conhecer de verdade, e daí você não se sente mais satisfeito com aquela pessoa, e daí começa a brigar, um não escuta o outro, um não quer entender o lado do outro, aí termina, começa outro relacionamento. E assim vai de relacionamento em relacionamento. Sendo que lá no fundo você não tá satisfeito com você mesmo. Sendo que quando você começa tipo assim, eu não gosto mais dele, eu vou terminar com ele, mas essa é a pessoa que você se apaixonou, então como é que agora, isso o psicólogo fala, tipo, mas se vocês estão juntos há tanto tempo, alguma coisa boa tem, mas as pessoas, elas começam a olhar só pro que tem de ruim, pra não precisar olhar pra dentro de si, não olhar na verdade ela tá olhando o que incomoda dentro dela, ela tá olhando na outra pessoa e aquilo tá irritando tanto ela que dói olhar aquilo. Aí por isso que ela troca de relacionamento. E daí fica nesse círculo vicioso, piloto automático. Esse modo de viver trocando de relacionamento, trocando de emprego e nunca se sentindo satisfeito, nada mais é que o piloto automático. É o modo de sobrevivência do nosso corpo. Que ele só quer o que é mais confortável. Exatamente, que por mais que seja sofrido pra você, é sofrido pra sua mente, mas pro seu corpo não é. A gente ainda é um animal e o nosso corpo ele só quer sobreviver. Ele não se preocupa com o que a gente pensa, com o que a gente quer pro nosso futuro, ele só quer sobreviver. Então o que gasta menos energia? Permanecer na zona de conforto. É confortável naquele emprego que por mais que a gente não gosta, a gente continua lá, até que fique tão ruim que a gente vai e troca por um outro pra sentir de novo aquela mesma coisa com o relacionamento, aquela faísca de novo, aquela borboleta no estômago. Isso é pra tudo, é no emprego, no relacionamento, na depressão. Enquanto tá o mínimo confortável, a gente fica ali. A gente só muda quando não dá mais, tá brigando todo dia, tá insuportável. Aí a gente muda, mas tem gente que até quando tá insuportável não muda. Por exemplo, a mulher que sofre abuso. Teve colegas de trabalho lá, australiana lá, que apanhava do namorado
namorado, voltava, apanhava, voltava. Porque aquilo ali é confortável. Eu acho que tá com ele até hoje. Não é que é confortável assim, de tipo, de conforto, de tipo um sofá confortável. É confortável para o corpo. Pra mente, é uma coisa, aquilo é familiar pra mente. A mente já conhece aquilo. O desconhecido dá medo. Então a mente prefere uma coisa ruim, conhecida, do que ir pro novo desconhecido, por mais que seja bom. Por isso que a gente fica repetindo traumas. Vai gastar energia pra você explorar o desconhecido. E aquilo que você já conhece, por mais ruim que seja, você não gasta energia nenhuma pra permanecer ali. Eu tenho certeza que muita gente já passou por isso e tá tudo dando certo, tá tudo maravilhoso, o relacionamento é maravilhoso, aí acontece alguma coisa errada, aí tudo começa a dar errado, tá? Vai aquela bola de neve, mas é porque a gente tá deixando aquela situação difícil tomar o controle. Refém das circunstâncias da vida, refém das situações que a vida coloca na sua frente. Ao invés de você correr atrás e você fazer a sua vida, você olhar para as dificuldades e dizer, não, eu vou enfrentar isso aqui, eu vou aprender com isso aqui, eu vou sair daqui mais forte, eu não vou voltar para onde eu estava. E isso acontece porque a gente foi acostumado a viver com medo. Porque a maneira como a nossa sociedade foi construída, o governo, a nossa educação, as redes sociais, tudo isso foi se acomodando de uma maneira que nos faz viver o tempo todo com medo e o tempo todo esperando alguma coisa. Por exemplo, a gente fica esperando o governo fazer alguma coisa, esperando um programa do governo, esperando o cartão de crédito poder parcelar, esperando alguma coisa, ao invés de nós corrermos atrás do nosso futuro, daquilo que a gente quer. E no nosso caso, eu tava esperando o Gui me entender, o Gui tava esperando a Bárbara trabalhar e ganhar mais. Ficava um esperando pelo outro, esperando uma circunstância da vida. A gente vive esperando e a vida vai passando. Exato. Ao invés de tomar as rédeas da vida e se tornar o protagonista da vida, a gente tava lá, um atrapalhando a história do outro. Tava cada um querendo viver a sua história individual e o outro atrapalhando. Comenta aqui embaixo se você tá esperando ou se você tá escrevendo a sua história, mas comenta aqui, ó, de verdade, entendeu? Bota ali a verdade. Não adianta se esconder que se mentir é só pra você mesmo que você tá mentindo. E quando a gente vive esperando que aconteça alguma coisa, a gente na verdade tá vivendo no modo de defesa e no papel de vítima. Logo, não conseguimos enxergar a saída. É muito difícil como eu vou sair daqui? Como eu vou sair desse emprego que eu não gosto? Exatamente. É a única coisa que eu tenho. É aquilo que eu falei nesse penúltimo vídeo também, que você fica olhando pro problema e não enxerga a solução. E a solução para todos esses problemas que a gente falou aqui, relacionamento, emprego, tudo, é muito simples, mas não é fácil, porque dói. Dói a gente olhar pra dentro e aceitar que não tá feliz, aceitar que o relacionamento não tá bom. Eu tenho amigos que não estão num relacionamento bom, mas que não querem botar o dedo na ferida. Preferem continuar culpando o parceiro do que olhar pra dentro de si e perceber, não, o que eu tô fazendo de errado. Porque quando a gente começa a olhar pra dentro da gente, a gente vê que tem muita coisa, sabe? Eu tive o processo de iluminação, digamos assim, recentemente, né? O Gui acompanhou, foi um processo muito bonito. Mas doeu, sabe? Eu tenho muito trauma, tive que pegar cada ferida minha, tirar a sujeira, assim, tipo, doeu. Igual quando você se rala, daí tem que ir no hospital e o médico passa o negócio pra tirar as pedras, assim, e o que ficou dói assim do mesmo jeito. Eu tive que fazer isso com cada feridinha minha e é simples, é só lavar ali, né? Se ralou é só ir, mas não é fácil e dói muito fazer isso. A gente acaba rejeitando a solução. E qualquer pessoa que tenta falar alguma coisa, lembra eu naquela época, se alguém tentava me dar um conselho, eu não escutava, eu me fechava ali no meu mundo, cortava a relação com a pessoa, não queria mais saber, não serve pra mim, porque eu tava me fechando no meu mundinho, eu não queria solução, eu queria reclamar. Se nós vivêssemos sozinhos no mundo, a gente podia viver com a nossa própria perspectiva só e não ia ter problema nenhum. Mas a gente vive em sociedade e na sociedade nada mais é que um conjunto de relacionamentos, seja com um parceiro amoroso, seja com amigos, com família. Então a gente precisa entender que vão ter outros pontos de vista para todas as situações que envolvem mais do que só a gente. A gente precisa também entender o ponto de vista das outras pessoas envolvidas, porque normalmente quando a gente está envolvido numa situação que é dolorosa para nós, a gente acaba olhando
só para a solução que é mais conveniente para nós. Então a gente quer que os outros aceitem a solução que é melhor para a gente. Só que normalmente a solução que é melhor para a gente acaba afetando as outras pessoas de uma maneira negativa. Então a gente precisa encontrar algo que fique bom para todos os envolvidos. Agora aqui, ó, tu escreveu aqui que ter lazer não era um problema para o Gui, mas agora é, né? Naquela época, eu preferia focar um pouco mais em construir patrimônio e ter menos lazer e poder ter mais lazer depois. E isso pra mim não era um problema. Eu tava ok em não ter lazer nenhum e hoje? Construir um patrimônio. Não, hoje é por causa eu entendi a visão da Bárbara e eu acho bom ter um pouco mais de lazer. Eu ainda não me importo se precisar trabalhar e construir o patrimônio primeiro. Mas e se eu morrer amanhã? Eu acredito que eu não vou. Não, mas entendeu? Por isso que pra mim não é um problema. É isso que eu penso, sabe? Tipo, a gente tem que conseguir trabalhar e aproveitar. Tipo, trabalhar pra mudar de vida, pra construir o patrimônio. Igual lá na Austrália, quando a gente tava fazendo isso, eu acordava 4 da manhã e tinha aluno de manhã cedão na academia. Às vezes tinha aluno às 5 da manhã na academia, eu não me importava. O Gui brigava comigo, porque eu falava pra ele, eu não vou mais botar gente na minha agenda, tô cansada. Aí vinha alguém, ai, Bárbara, tem horário? Tem. Ela acordava mais cedo, ela reclamava que ela tinha que acordar às 5 da manhã, daí chegava alguém que queria aula às 4h30, depois ela botava a pessoa às 4h30. Mas porque eu sabia que a cada 3 meses ia ter uma semana de folga, tinha o final de semana que a gente ia fazer coisas. E na época a gente não conseguiu sentar e conversar, isso a gente só foi descobrir em 2021. 2021. A gente começou a sofrer por isso no final de 2017. A gente só foi achar uma solução para isso em 2021. Mostre esse vídeo pro seu parceiro, assistam juntos, vai pausando e vão conversando para ver se vocês estão felizes de acordo com o tanto que o outro tá trabalhando, se vocês estão felizes no lugar que vocês estão morando, se vocês estão tendo lazer o suficiente. Vocês têm que conversar, ter essas conversas difíceis. E não quando já não dá pra aguentar mais. O nosso problema era que a gente tentava conversar quando já não aguentava mais. Não é nosso problema. Esse é problema dos casais. É tentar conversar quando já não dá mais pra suportar a situação. Daí já tá brigando, aí ninguém vai escutar ninguém. Uma diquinha que o nosso psicólogo dá a gente faz terapia de casal também, tá? Quando você tá no melhor momento possível, assim, que os dois estão felizes, que a gente fica daí, eu não quero estragar esse momento. Não, mas esse é o melhor momento pra conversar, porque esse momento não vai virar uma briga. E se virar, dá um passo pra trás, se acalma e depois volta. Mas chega e, meu amor, vem aqui, senta aqui, vamos conversar um pouco sobre esse tópico aqui. Chama mais calmo, não chama já, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Senta aqui e fala, e tenta falar calmo, assim, é difícil. Mas primeiro pensa no que você vai falar, reflete o que faz sentido pra você. E pensa que você vai precisar também ouvir o outro lado. Vocês vão precisar encontrar uma solução que funcione para os dois. Não é um ceder pelo outro. Não, é achar algo que fique bom para os dois. Se você ceder só para o seu parceiro, uma hora você não vai estar feliz. Aquilo vai incomodar, que você vai achar que o parceiro te deve alguma coisa por causa daquilo que você abriu mão. E aí não funciona. Todas as situações da vida, se você sentar e conversar e achar algo que fique bom, que faça sentido para os dois, senão não faz sentido ficar junto. E um conselho que eu dou para as minhas amigas quando elas vêm conversar sobre relacionamento é procurar terapia. E eu vejo muita resistência de muitas delas que, o meu parceiro não quer fazer terapia, sempre arrumando uma desculpa pra não fazer terapia. Se o parceiro não quer, vai fazer você sozinho, sozinha, e na terapia procure meios, ajuda do terapeuta sobre como trazer o seu parceiro pra terapia. Porque quando eu comecei a fazer terapia e daí eu comecei a falar pro Gui, ele também não quis fazer terapia. Demorou 1 ano pra eu convencer ele. A gente começou com a de casal, daí o terapeuta de casal me convenceu de fazer a minha terapia também. E a gente só foi fazer a terapia de casal porque tava insuportável já. Mas se essas pessoas dessem uma chance pra terapia, porque o terapeuta ele faz a primeira consulta de graça, entendeu? Então, se der uma chance pra terapia, vai ver como é bom. O psicólogo, eu sempre falo que até o psicólogo precisa fazer terapia. O meu psicólogo tem psicólogo. Então a melhor coisa é psicólogo, porque ele estudou, ele vai saber te ajudar, ele tem os mecanismos pra te ajudar, entendeu? Então façam terapia. Normalmente conselhos, se você buscar conselho com outras pessoas, o lado negativo disso é que o que funciona para um nem sempre funciona para outro. E o terapeuta, ele tem um leque muito grande de ferramentas e de exemplos, de experiência, pro seu caso específico. A próxima vez que você estiver passando por uma dificuldade, seja pessoal, seja no relacionamento, seja com a família, se acalme primeiro, pense
no que faz sentido para você, por que você está passando aquela dificuldade, o que aquilo está te trazendo. Quanto mais você praticar isso, de se acalmar antes de você tentar achar uma solução, antes de reagir, mais natural isso vai se tornar na sua vida. Tem muita gente que fala, ah, mas eu sou assim, ah, eu sou explosivo mesmo. É porque você aprendeu assim e você praticou assim a vida inteira. Tente aos pouquinhos, claro que no começo não vai ser fácil, mas isso vai se tornando natural, isso vai te trazendo muito mais controle sobre as suas ações. E são essas ações que são os tijolinhos que constroem o seu futuro. Então, se você estiver tendo ações que não são construtivas, você nunca vai conseguir construir o futuro que você quer. E uma coisa que me ajuda bastante é o espiritismo. Lembrar e entender que a vida não é só isso aqui. É como se essa vida fosse a 5ª série. Ano passado eu tava na 4ª, se eu não tô na 5ª, agora eu não falo mais assim, né? 6º ano. Mas a gente tá aqui no 5º ano pra evoluir, entendeu? Então, eu sou muito explosiva, mas aprenda a ser menos explosiva. Isso é uma coisa que eu tenho muito pra mim. Eu também sou muito explosiva, era muito explosiva. A gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, com o que... não dizer que nós somos alguma coisa. A nós gente está passando por um momento assim. Isso. Então, eu sempre penso que a gente tá aqui pra evoluir, que é uma escola e que não termina aqui. Tipo, não é só, eu vou trabalhar pra conseguir ter uma carreira e tal, porque daí eu vou morrer e acabou. Não, depois daqui, tudo que você fizer nessa vida vai ficar no seu caderninho e na outra vida, na outra série que você vai começar a se você não aprender aqui, você vai repetir essa série. Vai ficar em recuperação. Não, tem gente que fica em recuperação e ainda passa, mas tem gente que tem que repetir tudo de novo. E muito importante também é o autoconhecimento, tanto com terapia, tem alguns livros também, não todos os livros de autoconhecimento são bons, alguns é tudo farinha do mesmo saco, mas, por exemplo, o livro O Poder do Agora, eu indico muito, se você puder ler, é muito bom esse livro, mas tem que ler com calma, prestando atenção em todos os conceitos. O autoconhecimento, ele ajuda muito a você descobrir o que você gosta, o que você não gosta, porque isso era uma coisa que eu tinha. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu gostava, eu ainda tô descobrindo, mas era muito pior, eu não sabia, e daí eu não sabia comunicar pras pessoas, tipo, eu não... Por exemplo, hoje eu sei que eu não gosto de festa, eu não gosto de barulho, então eu não vou. Antes eu ia, eu me obrigava a ir pra não deixar as pessoas magoadas, e daí lá na festa eu ficava de cara feia, ficava num canto, aí as pessoas se afastavam de mim, porque tipo, a Bárbara tá sempre de cara feia, mas eu tava lá naquele barulho, eu não suportava mais. Outra coisa também, quando a gente saía em festa, antes de eu fazer a comunicação pra ti, de que quando eu pedisse pra ir embora, era pra ir embora, porque eu já tava me esforçando pra ir na festa, eu já não queria estar na festa, mas eu ia na festa, eu falava, Gui, vamos embora. Já vamos. Eu ficava lá insistindo, ficar mais um pouco, eu queria ficar mais. Aí o Gui, vamos embora. Já vamos. Gui, vamos embora. Até que eu ficava irritada. Daí as pessoas viam a gente discutindo, eu de cara feia. E daí aquilo ficava mal pra mim, mas porque eu não me conhecia. Eu não sabia que... Precisar, que a hora que deu. E daí depois a gente conversou, a gente fez o combinado. E daí quando eu falava, Gui, vamos embora, até o Gui vinha e falava que já quer ir embora. Aí melhorou, entendeu? Então, pra isso precisa o autoconhecimento. Eu precisei descobrir que eu tenho TDAH, descobrir que eu tenho esse problema com barulho, pra poder comunicar o Gui. Então, você precisa entender que coisa ruim acontece pra todo mundo. Quem decide o que fazer com isso é você. Se você vai sofrer com as dificuldades que a vida coloca na sua frente, ou você vai aprender com elas e sair mais forte do outro lado. Quantos exemplos você já teve de gente que saiu do nada, da lama literalmente, e hoje tem a vida dos sonhos, porque simplesmente não desistiu diante das dificuldades. Continuou evoluindo sem parar. A dificuldade é igual a prova, lembra que tá na escola? É igual a prova da escola. Você estuda pra passar. Estuda e faz uma boa prova, ou você se faz de coitado. Vai ter prova, não sei. É muito difícil. O professor não tinha que ter botado essa questão. E vai ficar ali repetindo. Ia pegar os livros que me ajudaram na época foi quando eu comecei a estudar o Estoicismo, que é o livro que eu citei no começo desse vídeo, que é O Obstáculo é o Caminho, e ele tem outros 2 livros na sequência. O segundo é O Ego é o Inimigo, e o terceiro é A Quietude é a Chave. Esses 3 livros também eu indico muito, são excelentes, que fazem você entender que o que ninguém pode tirar de você é como você reage às situações e o que você faz com cada uma delas. E não tentar mudar aquilo que já aconteceu.
Saia do papel de vítima, conversa com seu parceiro, depois volta aqui, comenta se esse vídeo ajudou vocês, a gente quer saber se tá ajudando, se tá fazendo sentido. Se vocês gostaram desse vídeo, a gente esqueceu de falar, mas deixa um like aqui. O canal tá recém começando e é pelos likes de vocês que a gente sabe qual conteúdo vocês tá fazendo mais sentido pra vocês. Leave your worries and your suitcase. All you do